Queridos irmãos, com muita alegria, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos começando mais uma pré-aula da classe dos adultos da nossa Escola Bíblica Dominical e convidamos você para ficarmos juntos aqui no nosso canal Escola Dominical, o canal da EBD da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém em Guarulhos, São Paulo. E como já dissemos nas aulas anteriores, o tema da nossa revista nesse trimestre é a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. E na aula de hoje estudaremos a lição 7 com o tema A Bíblia transforma as pessoas. Veremos que a Bíblia é a Palavra de Deus viva e eficaz, que ela anula os conselhos do mundo e nos proporciona a humildade. Se você deseja aprender mais sobre esse importante assunto, então continue conosco no seu programa Escola Bíblica Dominical. Curiosidade Bíblica. Você sabia que os cristãos foram os primeiros a utilizar o termo cânon para referir-se à Bíblia como um livro inspirado por Deus? A palavra cânone vem do grego e significa régua ou vara de medir. Vejamos o que nos diz o texto áureo. Texto áureo. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma, e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus capítulo 4, versículo 12. A verdade prática nos diz: a palavra de Deus é viva, anula os conselhos das trevas e nos torna humildes diante de Deus. Leiamos agora a leitura bíblica em classe para a lição de hoje. Acompanhe conosco a palavra do Senhor. Leitura bíblica em classe. Hebreus capítulo 4, do verso 11 ao 13. E 2 aos Coríntios capítulo 10, do versículo 4 ao 6. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Muito bem, conforme já dissemos, nesse trimestre estamos estudando a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. E a introdução da nossa lição nos diz que a Bíblia é de origem divina. Seu autor é o único Deus vivo e verdadeiro. Por isso, sua mensagem transforma o nosso entendimento e nos faz compreender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois bem, irmãos, vamos passar agora à análise da lição de hoje. No primeiro tópico, nós temos o tema Bíblia é a palavra viva de Deus. E esse tema do primeiro tópico, ele está totalmente respaldado, é claro que toda a lição, no nosso texto áureo. Eu vou ler aqui, pelo menos a primeira parte nesse momento, para que possamos embasar o estudo do tópico de número 1. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E eu tive aqui o cuidado de dividir essa explicação em 2 partes. Sendo que nessa primeira parte, nós queremos destacar
o que a Bíblia é. E o escritor aos Hebreus, ele diz que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A parte A do versículo 12 de Hebreus 4, que está no nosso texto áureo. E qual é o significado do termo eficaz em se tratando do conceito bíblico? Palavra de Deus viva e eficaz. Significa dizer, querido aluno, que a palavra de Deus, a Bíblia, ela opera à vontade do próprio Deus. Ela não volta vazia. Ela sempre realiza o propósito de Deus. E você pode confirmar essa finalidade, esse conceito de eficácia da palavra de Deus, esse conceito de palavra viva, lá no livro do profeta Isaías, capítulo 55, e o versículo de número 11. Parte 2 desse primeiro tópico, nós pegamos a segunda parte do versículo 12 do nosso texto áureo, Hebreus 4, 12, e nós vemos uma descrição do que a Bíblia faz. Vamos lá? O que ela faz? Segunda parte, ela penetra. Não existe nada que a palavra de Deus não pode traspassar. A palavra de Deus, ela traspassa tudo. Ela é mais penetrante, diz o escritor, do que espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. Ou seja, caro aluno, a palavra de Deus, por ser penetrante, ela examina os segredos obscuros que estão dentro do homem. Ela também revela o verdadeiro caráter do ser humano. E quando ela penetra, nós podemos ter como resultado a revelação até mesmo de pecados que outrora estavam escondidos. Portanto, nós podemos aqui definir que a palavra de Deus, em se tratando da sua aplicação, aquilo que ela faz, ela é penetrante. Não há nada que essa palavra não possa transpassar. Ela revela o caráter do homem, ela também examina os segredos obscuros e, se houver pecados ocultos, a palavra de Deus, ela desvenda, ela revela. A palavra é a espada do Espírito. É por isso que nós estamos aqui estudando que ela é penetrante. Sendo penetrante, nós vemos em Efésios, capítulo 6, e o versículo de número 17, é através do Espírito Santo que a palavra de Deus, ela busca o seu objetivo, ela busca o seu propósito ao penetrar no coração, na alma do homem. E a palavra de Deus, ela é uma arma ofensiva para todo crente. Isso mesmo, uma arma ofensiva. Aí você me pergunta, mas o cristão, ele precisa sim, ele pode sim se utilizar de uma arma ofensiva para qual finalidade? Olha, essa palavra que possui caráter ofensivo, ela precisa ser usada a todo instante contra o poder do mal. Nós não usamos a palavra de Deus
como uma ferramenta ofensiva para atingir o nosso próximo. Nós não usamos a palavra de Deus com caráter ofensivo, de uma forma ofensiva, para machucar alguém, para atingir alguém. Mas essa ofensividade que a palavra de Deus ela possui como característica é para que possamos, através dela, combater o poder do mal. Efésios 6:17. Nós vemos também, dentro da palavra de Deus, que o nosso adversário, ele trabalha incansavelmente a fim de enfraquecer o cristão. Ou seja, o adversário, ele sabedor de que a palavra de Deus é a maior arma ofensiva do crente, ele trabalhará incansavelmente para desarmá-lo, para torná-lo uma pessoa inofensiva. E nós, como cristãos, nós não podemos aceitar a condição de inofensivos contra o poder do mal. Nós precisamos sim ser ofensivos. Nós precisamos nos utilizar dessa ferramenta que é poderosa para enfrentar o nosso adversário. Então, como nós dissemos aqui, o adversário sempre trabalhará para que não haja na vida do crente um crescimento no que diz respeito ao crescimento e conhecimento da palavra de Deus. Aluno, você sabe muito bem que estudar a palavra, se aplicar no conhecimento e no aprofundamento da palavra de Deus, não é uma tarefa tão fácil. É muito difícil. Nós estávamos na nossa lição que foi ministrada na EBD, na nossa sede em Guarulhos, falando a respeito disso. E o nosso professor, o pastor João Paulo, ele destacava a facilidade que nós temos para ceder o nosso tempo, gastar o nosso tempo com diversas atividades que nos trazem resultados imediatos. Sim, nós gastamos o nosso tempo com cursos profissionalizantes. Por quê? Porque nós sabemos que logo, logo nós teremos uma oportunidade e conseguiremos alcançar um objetivo maior, ou seja, objetivos, resultados imediatos. Agora, por que nós não nos empenhamos também cotidianamente, a todo tempo, de uma forma coordenada, programática, sistemática, se aprofundar no estudo da palavra? Porque quando nós fazemos assim, nós estamos nos tornando cada vez mais armados, ofensivos no que diz respeito ao combate ao nosso adversário. Então o inimigo, ele sempre trabalhará a fim de que o cristão não obtenha sucesso e êxito no conhecimento profundo da palavra de Deus. Quando eu e você nos aprofundamos no conhecimento da palavra, quando eu e você, nós nos empenhamos em estudar com dedicação a essência da palavra de Deus, nós estamos nos tornando mais fortes, nós estamos cada vez mais armados e o inimigo sabe muito bem disso. Por outro lado, quando o crente, ele aceita uma condição de não ser apreciador, não ser um estudioso da palavra de Deus, ele está tendente a ter a sua vida, o controle da sua vida entregue ao nosso adversário. Por quê? Porque ele está desarmado. Portanto,
que nós venhamos a cada dia nos aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, porque a Bíblia, ela penetra, a Bíblia, como arma, nos faz mais fortes e nos permite enfrentar o poder do mal. Vamos lá, dando continuidade. Tópico 2 da nossa lição. A Bíblia anula os conselhos do mundo. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta escrita aos Coríntios, capítulo 10, e o versículo de número 5, ele destaca que a palavra, ela destrói os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento do nosso Deus. Existem pensamentos que se originam de nós mesmos. Entenda uma coisa, nós estamos estudando nesse tópico sobre a possibilidade, o poder que a Bíblia tem em anular, em destruir os conselhos do mundo. E quando nós não permitimos que a palavra de Deus ela venha agir em nós, nós estamos, por outro lado, permitindo que os conselhos do mundo eles prevaleçam, eles permaneçam em nós. E esses conselhos do mundo, eles podem surgir até mesmo dentro de nós. Pode ter como origem o próprio eu. Esses pensamentos que se originam de mim mesmo, de você mesmo. Nós temos também pensamentos que têm como origem, que provém do próprio inimigo. Mateus capítulo 4, do versículo 3 a 11, nós vemos o próprio diabo fazendo propostas ao Senhor Jesus, trazendo conselhos ao Senhor Jesus. Ou seja, são pensamentos, são conselhos, não de origem do próprio ser humano, mas que são de origem do nosso adversário. E nós não nos enganemos não, porque a todo instante, o nosso adversário, o diabo, ele está trazendo uma enxurrada de pensamentos, de conselhos, que não tem por condão, por finalidade, trazer o crescimento do homem como sendo um servo, uma criação do nosso Deus. O adversário promove o induzimento ao erro. Por quê? Porque ele é contrário ao crescimento do reino de Deus. O adversário, ele sempre atuará também com o propósito de induzir as pessoas, não só pessoas que não conhecem o Evangelho de Cristo Jesus, mas o nosso adversário também, ele sempre trabalhará e atuará com o propósito de induzir os próprios crentes em erro. Sim, em erro. Nós vemos nos nossos dias, ou em todos os tempos, pessoas promovendo debates, e debates que até mesmo são levantadas determinadas questões bíblicas com pensamentos distorcidos. Isso é uma influência do maligno, distorcer a palavra, induzir as pessoas em erro, fazer com que as pessoas elas obtenham interpretações distorcidas da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, e o versículo de número 4, ele destaca que o adversário, ele se opõe e se levanta
contra tudo que se chama Deus. Então, papel dele, induzir ao erro, fazer com que eu e você não cheguemos ao conhecimento da verdade, porque a verdade aproxima o homem de Deus. O Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade nos aproxima do nosso Deus. O inimigo, ele sempre irá se opor aos valores cristãos. Sim, nós como cristãos, nós defendemos muitos valores que nós temos como inegociáveis, irrenunciáveis. Como crentes, nós somos sim defensores dos bons valores cristãos. Mas nós temos visto e nós temos presenciado e lidado a todo instante com inversões de valores. E por trás de tudo isso está a atuação do adversário. A Bíblia, ela nos ajuda. A Bíblia, ela nos dá suporte, nos dá respaldo para defendermos os valores cristãos. O adversário, ele sempre incentivará a imoralidade. O que nós vemos hoje de práticas imorais, em que a própria sociedade em que nós vivemos tem atuado de uma forma constante para que aquilo que é moral se torne moral. Mas como cristãos, nós jamais aceitaremos negociar a moralidade. Portanto, nós precisamos, através da palavra, para combater toda imoralidade, toda inversão de valores, ter o nosso entendimento renovados, para que possamos entender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por fim, o terceiro tópico, ele vem nos falar acerca da Bíblia, que nos torna humildes. E ser humilde, como você mesmo sabe, é comportar-se com modéstia e reconhecer as próprias fraquezas. E isso só é possível através da transformação feita pelo Espírito Santo de Deus. Nós vemos isso na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo de número 16. Logo, se não houver purificação pela palavra na vida do ser humano, dificilmente nós conseguiremos ver na vida do homem esse caráter transformado. Jamais conseguiremos ver a pessoa humilde, porque é o Espírito Santo de Deus quem nos permite, através da transformação, nos tornar humildes. Nós vemos isso em Efésios capítulo 5, versículos 26 e 27. Devemos ser humildes. O próprio Senhor Jesus, Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 18, versículo 4, ele compara com uma criança. Ele diz: portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse será maior no reino dos céus. E quando Jesus ele faz essa comparação, isso não quer dizer que a comparação de Jesus leve em conta a inocência da criança, mas a comparação de Cristo com criança, ela nos faz entender que nós precisamos reconhecer a nossa dependência, assim como a criança reconhece ser dependente do seu pai, da sua mãe, do seu responsável. Nós, como crentes, precisamos reconhecer a dependência que temos de Cristo Jesus. E Jesus nos demonstrou em diversas ocasiões ser exemplo de humildade. E ele disse: olha, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus, ele lavou os pés dos discípulos.
Para que maior exemplo como esse, né? Que o Senhor Jesus nos deixou? Que cada um de nós sejamos humildes e é através do poder da palavra de Deus que nós conseguimos alcançar a humildade e, portanto, conforme o tema da lição, nós somos transformados pela palavra. E agora eu quero te convidar para as nossas considerações finais. A conclusão da nossa lição de hoje nos diz que o Altíssimo não tolera a soberba humana, nem a rejeição à revelação divina. Os israelitas que se rebelaram contra ela sucumbiram no deserto. A palavra de Deus examina os segredos humanos e desfaz todos os conselhos mundanos. Os humildes que se sujeitam a Deus e a sua palavra são transformados e agraciados com a plenitude das bênçãos divinas. Muito bem, vamos agora fazer o nosso momento de oração. Senhor Deus, eterno Pai, nós te damos graças por mais essa lição que acabamos de estudar agora com os nossos alunos. Continuamos a pedir a Ti, ó Pai, que o Senhor abra o entendimento de cada um, a fim de que essa palavra possa produzir vida, possa continuar sendo guia para cada um de nós, ó Pai, é o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, chegamos ao final de mais uma pré-aula e hoje aprendemos algumas importantes lições sobre a Bíblia transforma as pessoas. E na próxima semana estudaremos a lição 8 da nossa revista de adultos, com o tema A Lei e os Evangelhos Revelam Jesus. Queremos agradecer a você por ter acompanhado conosco o estudo dessa importante lição. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, que está aparecendo na sua tela abaixo. Ative o sininho para você ficar por dentro da nossa próxima pré-aula e compartilhe com seus professores, com seus alunos ou com seus amigos e irmãos da sua igreja ou das suas redes sociais. Que Deus em Cristo abençoe a todos e até a próxima pré-aula, permitindo Deus. E não se esqueça, vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse a qualquer momento. Até lá!